Olá, meu nome é Tainá Veloso, sou diretora da Estratexia Consultoria Tributária e esse é o nosso ExtraCast, o panorama semanal tributário da Estratexia, conteúdo direto e relevante sobre os principais destaques da legislação e jurisprudência tributária da semana, com foco mais estratégico para seu negócio. E vamos aos nossos destaques da semana do dia 30 de agosto. Dando sequência às notícias sobre a reforma tributária, conforme nosso último episódio do ExtraCast, a Câmara dos Deputados aprovou finalmente, na quinta, dia 2, a reforma tributária, o texto, da reforma tributária do imposto de renda. Lembrando que o texto agora vai seguir para apreciação do Senado. O texto que será lá votado no Senado tem como principais pontos aí de destaque a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica de 15% para 8% e da CSLL também com redução de 1 ponto percentual. Lembrando que tais reduções dependem da revogação dos benefícios fiscais de PIS e COFINS e da instituição do adicional à compensação financeira para exploração de recursos minerais. Os principais setores que serão afetados pelas revogações dos benefícios de PIS e COFINS são a indústria farmacêutica, gás natural canalizado, carvão mineral, produtos químicos, hospitalares, embarcações, aeronaves e estaleiros navais. Portanto, se a sua empresa está vinculada a algum desses setores, fique esperto. Outro ponto importante é que a tributação sobre lucros e dividendos foi mantida. Nas primeiras propostas havia uma previsão aí de uma alíquota, de 20%. Porém, nessa redação agora que está indo para o Senado, houve uma redução e a proposta do imposto de renda sobre lucros e dividendos é de 15%. Além disso, foram extintos aí os juros sobre o capital próprio e não vão mais poder ser deduzidos para fins de apuração do imposto de renda e da CSLL, e a tabela do imposto de renda da pessoa física foi atualizada. Lembrando que atualmente a tabela prevê uma isenção para quem tem rendimento aí até 1,9 mil reais. O limite passaria pela nova proposta a ser de R$ 2.500. Já em relação às expectativas para a tramitação do projeto lá no Senado, segundo o jornal Estado de São Paulo, haverá mais dificuldade do que na Câmara, pois o Senado defende uma mudança mais ampla do sistema tributário nacional. Inclusive, conforme a gente já noticiou, a PEC 110 ganhou força lá. Uma das possibilidades de discussão é que o texto do projeto da reforma do imposto de renda seja aí unido nessa PEC 110 em tramitação no Senado, para que possa aí abranger uma reforma um pouco mais ampla. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer no Senado, Um outro tema que também deu o que falar nessa semana, que se passou mais uma vez, é sobre a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Segundo uma reportagem do Valor Econômico e em algumas decisões do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o tribunal acabou barrando aí o entendimento da Receita Federal de que o ICMS, se ele tem que ser abatido da Receita, o ICMS destacado da Receita, que é a base para o PIS e a COFINS, ele também teria que ser abatido no cálculo dos créditos dessas contribuições nas notas de entrada, o que, na prática, acarreta um aumento da carga tributária para o contribuinte. Porém, o tribunal não tem convalidado aí esse entendimento na Receita Federal, mas muito recentemente a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestou aí pela exclusão do ICMS também da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS em um processo que tramita lá no TRF da Terceira Região. Embora a gente saiba que essa manifestação da Procuradoria seja aplicável somente ao processo, esse posicionamento nos leva a crer aí quais serão os olhos do fisco, o entendimento do fisco ao analisar os créditos tributários, os cálculos apresentados pelo contribuinte. Esse foi o nosso ExtraCast Panorama Tributário. Semana que vem tem mais. Experimente Estratexia, expert por dentro, estratégica por inteiro. Para saber mais, acesse www.estratexia.com.br.